Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma mentoria, tá? Hoje vai estar em cargo da doutora Natália Rosa, né? E o tema vai ser retificação de registro civil, tá? Nossa mesa, além da doutora Natália, tem a doutora Priscila Bezerra também. Tá bom? Vamos dar início, então. Boa noite. Queria primeiro agradecer, a ABAME pelo convite para a gente falar sobre esse tema tão importante que é a retificação de registro civil. Aqui, para vocês que estão mais acostumados a falar de imóvel na ABAME, e que responsabilidade falar um pouquinho sobre gente. Estava conversando isso com a Priscila, falei, nossa, como é que vai ser falar um pouco assim sobre algo que está um pouco fora, do que vocês costumam fazer aqui, trabalhando com o mercado imobiliário. Quer falar de registro, falar de gente, mas até estava falando com a Priscila nessa oportunidade que acaba que as matérias elas são interdisciplinares, que o direito é uno, e muitas vezes a gente pega um caso até de imobiliário mesmo. A minha primeira cliente, Priscila, eu tinha comentado com você, foi uma cliente que me procurou para fazer regularização de imóvel. Aí ela chegou com o imóvel e falou, olha, eu preciso regularizar isso aqui. E quando eu fui ver, eu falei, vamos ver como é que foi adquirido esse imóvel, porque não estava nada registrado lá na matrícula, nem nada. E aí era um divórcio que precisava ser desarquivado. A gente foi para várias famílias, desarquivou esse divórcio, e aí quando chegou lá, estava tudo por fazer também no divórcio, porque o advogado que atuou abandonou o processo depois da sentença, não expediu formal de partilha. Esse foi um processo que deu uma dor de cabeça. E aí, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com direito de família, que é a minha área, o registro civil, ele está inserido dentro do direito de família. Então, quando você pega o Código Civil e abre lá, e a primeira coisa no livro do direito de família, o primeiro artigo é sobre casamento. É aí que começa. Então, direito de família e registro civil não tem como separar, é indissociável, está dentro. Então, eu sempre falo que eu sou familiarista, porque eu trabalho com registro civil e não tem jeito, eu sou familiarista. Mas, claro que acaba que, com direito de família, sucessões, inventários, está sempre esbarrando no direito imobiliário, então também acaba que tudo se mistura no fim das contas. E aí, quando você vai fazer um formal, assim, um divórcio, você tem o formal de partilha, você tem que saber orientar o seu cliente, tanto no sentido de fazer a alteração depois desse divórcio lá no cartório de registro civil, com a carta de sentença. Então, vai esbarrar aí de novo com um RCPN, e você também tem que fazer lá o formal de partilha tudo direitinho, senão você não consegue regularizar lá no registro de imóveis, isso aí vocês bem sabem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre retificação hoje, e retificação é uma coisa que às vezes pode ser necessário, até pode você precisar fazer uma regularização imobiliária, e aí às vezes o oficial social, uma dúvida, pedindo uma retificação no registro de óbito, porque constou lá naquele registro de óbito que ele não deixou bens, e você está regularizando justamente o bem que ele deixou. Então, pode ser que a gente se esbarre com esse tipo de coisa, até uma retificação, um registro de casamento, ou então, no de óbito constou errado ali o estado civil, ali ele está vendo o oficial que a pessoa era divorciada, ou que ela era viúva, e aí está lá no registro de óbito, outro estado civil, então você vai ter que ir até o cartório de registro civil para poder fazer essa regularização, tá? É muito parecido com uma regularização imobiliária, só que você vai fazer no RCPN, no registro civil das pessoas naturais. Então, a primeira coisa aqui, eu vou até me apresentar um pouquinho, e eu vi que aqui a gente está com a doutora Kenny, que é uma grande amiga minha, Grace também está aqui hoje, a doutora Bárbara também, então queria até agradecer por todos vocês que vieram aqui para me prestigiar aqui hoje, e todos os outros também que são aqui associados da ABAME, que estão aqui presenciando, estão aqui tanto na auditório, a doutora Tânia está aqui, quanto aqui também, de forma virtual. Então, aqui na ABAME eu sou co-líder da comissão de notarial e registral, tá? Também sou membro da comissão de notarial e registral na OAB da Barra. Isso, vai transmitir o slide, sim. Posso botar? Pode. Isso, a gente está aí.
Então, também sou membro, né, da comissão da OAB Jovem da Barra, também de notarial e registral. Eu sou membro lá na comissão também, na OAB da Barra, e aqui na mentoria da OAB-RJ, também sou membro, e sou pós-graduada em ordem jurídica e Ministério Público pela FEMPERJ. Porque, vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Eu fui estagiária no Ministério Público, e caí, por acaso, a gente faz uma prova para ser estagiário do Ministério Público, e aí eu caí no registro civil, e aí eu me perguntei se tem uns 10 anos, tá? Pode parecer que eu não sou tão velha, mas já tem 10 anos isso aí. Aí eu falei, registro civil, que lugar é esse que eu vou parar? 10 anos, ninguém falava de registro civil, isso é uma coisa assim, que me deixa muito feliz, que agora a gente está vendo essa repercussão toda do registro civil, a gente aumentou a notoriedade disso, porque o registro civil já foi elevado ao ofício da cidadania. No ano passado, né, a gente caiu no Enem, em visibilidade, registro civil, para vocês verem a importância disso. E o registro civil, ele está próximo das pessoas. Todo lugar tem que ter um registro civil para que vocês levem lá os principais atos da vida de uma pessoa a registro. Então, é a instituição cidadã mais próxima que tem da pessoa. Qualquer um que, por mais que não saiba nem a importância disso, sabe que quando nasce a criança tem que ir lá no cartório de registro civil fazer o registro de nascimento. Então, às vezes, a pessoa nem entende exatamente a importância daquele ato que está sendo praticado, mas o primeiro contato que ela vai ter vai ser com o registro. Por quê, né? Porque as pessoas, elas só têm direitos e deveres garantidos a partir do registro do nascimento lá no cartório. Senão, essas pessoas, por isso que foi esse tema tão importante no Enem de falar de invisibilidade, porque quem não registra o nascimento não consegue ter nenhum direito garantido, porque ela não existe, exatamente. Ela não existe, porque o Estado não tomou conhecimento daquele nascimento, de que aquela pessoa passou a existir. Então, a gente está ali realmente falando aqui um ofício da cidadania, que agora é assim até que ele é chamado, né, o RCPN. Então, é muito importante. E aí, eu caí de paraquedas lá, estagiei 2 anos lá, não sabia nem o que era nada, aprendi a fazer habilitação para casamento. O primeiro casamento gay aqui no Rio de Janeiro a gente pegou porque tinha, isso foi em 2010 ou 2012, por aí, que eu estava lá, então, isso, por aí. E aí veio o casamento gay, veio todas essas alterações de trans, né? O provimento 63, o provimento 73, porque o 73 fala da socioafetividade. Então, toda essa mudança muito grande que a gente teve no direito de família, eu estava lá nas promotorias de justiça de registro civil, que aqui no Rio de Janeiro a gente tem 3 e ficam tudo no mesmo lugar. Então, eu conheci os 3 promotores que trabalhavam com isso aqui no Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de aprender na prática, de abrir processo por processo, entender ali o que era uma habilitação para casamento, o que era uma retificação, o que era uma verbação, direto com os promotores. Eu não sabia o que era nada daquilo, ia lá, batia na porta deles, perguntava, eles me ensinavam. Então, realmente, eu aprendi demais no Ministério Público. E quando acabou meu estágio, eu virei assessora lá, e fiquei 7 anos lá. Então, vocês imaginam quanto de processo que eu já analisei na minha vida lá no RCPN. Então, quando eu saí de lá, que aí eu comecei a advogar de forma autônoma, no meio da pandemia, eu fui lá, falei assim, vou pegar minha carteira da OAB, né? Passei na prova, tem, sei lá, 7 anos, 8 anos, mas vou lá, peguei minha carteira da OAB e falei, o que eu faço agora? E aí eu comecei a trabalhar com o que eu sabia, que era registro civil, e deu super certo. Por acaso o registro civil começou a cair aí na boca do povo, estava todo mundo falando, todo mundo querendo saber, houve essas alterações muito grandes agora, dando importância mesmo para o extrajudicial. Então, um advogado que aprende a forma de lidar, de inserir serviços extrajudiciais hoje no seu escritório, ele sai na frente, porque a tendência hoje é que a gente retire o máximo possível do judiciário para o extrajudicial, para que a gente desafogue, porque aquilo ali não tem condições. O formal de partilha que eu falei para vocês, que já está fazendo 1 ano, e a gente sabe que hoje, ele ficou pronto agora essa semana, e ele está lá há 1 ano.
e eu dei a opção para a cliente, só que ela optou pela opção mais econômica para ela, que era lá no Poder Judiciário, mas a carta de sentença, que hoje tem o mesmo valor do formal de partilha que você tira agora no cartório extrajudicial, ela fica pronta, às vezes, no mesmo dia. Então, assim, é uma diferença muito grande quando você passa a entender como resolver coisas diretamente no cartório. A gente vai ver uma das principais ações aqui, que é a ação de retificação de registro. Vamos passar aqui o slide para a gente finalmente entrar aqui. Já falei para caramba, a gente nem começou. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente está falando de registro civil é entender a legislação. E por que isso? Porque é uma legislação que você, muitas vezes, não vai aprender na faculdade. Eu não sei se vocês ouviram falar sobre a Lei 6.015 de 73 na faculdade, que é a Lei de Registros Públicos. Então, muitas vezes, o primeiro contato que você vai ter com essa lei é quando você, na prática, precisa trabalhar com alguma coisa referente a registros públicos, aí você vai conhecer a lei. Mas na faculdade, você aprende assim, o que é um casamento, talvez passe ali por algumas questões do processo de habilitação, mas retificação, averbação, esses termos você não vai aprender na faculdade, e aí você tem que conhecer um pouquinho o universo que você está trabalhando, porque muita gente acha que registro civil é uma coisa muito simples, que é só ir lá no cartório e resolver. E aí ela não tenta conhecer aquele universo e aquela legislação, e é muito específico, tem termos muito específicos. Então, quando você chega no cartório de registro civil para resolver uma questão, e você não sabe usar os termos técnicos, isso já atrapalha um bocado, porque às vezes até você acaba pedindo coisas erradas, ou você nem pede coisas que você poderia solicitar por desconhecimento da lei, por achar que é algo muito simples, e não é tão simples assim. Então, a gente tem lá a Lei 6.015, é uma lei federal, ela é de âmbito nacional, então se aplica de forma igual para todo mundo. É importante falar isso, porque vocês vão ver que cada estado faz uma coisa de um jeito, mas o que está lá na lei federal está valendo para o território nacional todo, então é a nossa lei de registros públicos. Tá? Tem também, essa lei também não é só de registro civil, tá? Ela fala sobre registro civil, fala sobre registro de imóveis, também é a lei que você vai acessar, mas a gente tem lá essa lei e o que ela fala tem uma parte dos artigos dela lá é específico sobre RCPN. E aí a gente tem os provimentos do CNJ. É uma coisa muito particular no registro civil, que boa parte da regulamentação ela tem sido feita pelo Conselho Nacional de Justiça, porque cada estado acaba que faz de um jeito. E aí, quando ganha uma repercussão muito grande um tema que precisa ser unificado, que não dá para ficar deixando cada estado fazer de um jeito, aí volta e meia, resolve lá o CNJ, começar a regulamentar para que isso seja feito da mesma forma em âmbito nacional. Então, a gente tem provimentos como o provimento 73 do CNJ, que fala sobre transgênero, a gente tem o provimento 63 do CNJ recente, que fala sobre o reconhecimento socioafetivo, sobre reprodução assistida. É um mundo, né? O CNJ, ele tem regulamentado muito essa parte, inclusive, ele já falava um pouco sobre retificação extrajudicial. A gente tinha provimento antes dessa alteração que foi feita agora por essa nova lei que alterou a lei de registros públicos, a 14.382, isso. E aí, a gente tem também consolidações normativas que são feitas em cada estado. E isso é muito importante antes de você atuar em qualquer lugar, porque o registro civil ele te permite atuar em todos os estados. Você pode trabalhar daqui da sua casa, do seu computador, tendo telefone, tendo internet, você consegue atender o Brasil inteiro. Então, você tem que prestar muita atenção, porque quando você estiver atuando em outro estado, você vai ter que, cada estado que você for atuar, você vai ter que procurar a consolidação normativa, porque é a Bíblia daquele estado. É como o extrajudicial vai se comportar. Eles vão olhar primeiro a consolidação normativa deles. É isso que os cartórios extrajudiciais eles falam. Aqui, ó, essa aqui é a Bíblia da gente. Isso aí você acha no site do Tribunal de Justiça, tá, de cada estado. Aqui o TJRJ, ele tem lá toda a consolidação normativa, tanto a parte judicial quanto a extrajudicial. Nesse caso do RCPN, você vai buscar no extrajudicial. É lá que vai estar todas essas normas.
tem regulamentação ali de coisa que às vezes eu comento e as pessoas falam que nunca ouviram falar, conversão de união estável, e já tinha toda uma disciplina, já essa disciplina ali bem regulamentado de como que ia ser feita uma conversão de união estável, porque é muito diferente do que as pessoas pensam. Eu já até tive a oportunidade de conversar com um professor de direito de família, que ele acreditava que a conversão, ela realmente, ela retroage a data do casamento. E não é isso que acontece. Então, você tem que olhar realmente dentro da consolidação normativa para entender o que vai ser feito ali no âmbito do RCPN. Aí, o que eu conversei até com esse professor na ocasião, realmente, se você entrar com uma ação de família, no juízo de família, pode ser que o juiz ele mande retroagir aquela data daquele casamento e registre daquele jeito. Mas se você for até a RCPN e pedir para registrar, você pedir para fazer uma conversão de união estável em casamento, não é isso que vai acontecer, tá? Vai ter 2 datas lá, é uma coisa super diferente que acontece quando você faz uma conversão. E não tem quem diga que ele não vai fazer desse jeito, porque é assim que está na consolidação normativa do estado dele, tá certo? Aí vamos passar aqui. Então, é importante entender que a gente está num lugar diferente, que é o RCPN, que é um cartório extrajudicial, que o registro público, ele é muito antigo, sabe, gente? Nasceu junto com a civilização, então a gente não tem nem como voltar tão atrás de entender como é que isso começou, porque já tinham pessoas desde os primórdios que começavam a colocar aquilo ali por escrito, a criar as primeiras atas, né, das situações, até porque era uma questão muito patrimonialista no passado. Então, a gente sempre via ali levar registro por questões patrimonialistas. Então, os primeiros registros que começaram a existir, inclusive, foram os registros de imóveis, e os registros das pessoas foi uma coisa que surgiu depois, que veio depois. A necessidade de registrar pessoas surgiu em um segundo momento. Então, o que existia antes era que a igreja, ela mantinha esses arquivos, não era nem o Estado. Então, até ter essa separação entre a igreja e o Estado, era a igreja responsável por registrar ali os nascimentos, os casamentos e os óbitos. E só com a proclamação da República é que veio a separação do Estado e da Igreja, e aí sim o Estado começou a se encarregar de registrar os principais atos da vida da população. E então, pode passar aí também. Foi no dia 1º de janeiro de 1889 que passou a ser obrigatório que os cartórios passassem a certificar a existência de 3 atos, né? Os 3 atos, que é o nascimento, casamento e o óbito. Então, esses são os principais atos da vida da pessoa natural que precisam ser levados a registro no RCPN. Você vai fazer o nascimento e o óbito, que são obrigatórios, inclusive são gratuitas as primeiras certidões desses registros, dada a importância, então, o registro e a primeira via da certidão gratuitos, e o casamento não, também é necessário que você leve a registro se você quiser, que tem efeito civil. Você pode também não querer, por isso que ele não é um registro obrigatório, você registra se você quiser, que o Estado dê efeito civil para ele. Vamos passar aqui. Então, a gente tem que falar também sobre a função do registro civil das pessoas naturais, que é basicamente a de dar publicidade a esses principais momentos da vida da pessoa, porque como é que o Estado vai tomar conhecimento, como é que o terceiro vai tomar conhecimento daquela situação, se a gente não vai até o Estado para fazer esse registro. Então, a partir desse momento, o cartório de registro civil, ele vai guardar, proteger aqueles principais atos, então vai ficar ali preservado toda a história da vida daquela pessoa, e ele também dá essa publicidade. E com isso, até Walter C.N. Viva fala que a finalidade é de garantir a segurança, autenticidade e eficácia dos atos da vida civil. Tá? E aí, para a gente falar de retificação, a gente tem que falar dessa lei, uma lei recente de 2017, que é a Lei 13.484. Por que essa lei fez? Ela alterou os artigos 97 e 110 da Lei de Registros Públicos. O que ela fez? Ela dispensou o prévio parecer do Ministério Público nas averbações e nas retificações
quando forem retificações de erro material. Porque o que acontecia antes? Já tinha iniciado o processo de desjudicialização, em que não havia mais a participação do juiz nesse tipo de procedimento, averbação e retificação de erro material. Só que ia para o Ministério Público. Então, a pessoa fazia esse pedido no cartório de registro civil, o cartório de registro civil levava até o Ministério Público e o promotor de justiça ele emitia um parecer que era chamado de parecer conclusivo, justamente porque assim que ele emitia aquele parecer, voltava para o cartório e não precisava ir para o juiz, era um parecer decisão. Então, o Ministério Público, ele falava, nada a opor. Aí o RCPN ia lá e fazia a averbação ou a retificação do erro material. E se ele dissesse que tinha oposição, ele poderia pedir documentos ou então até dizer que não concordava com aquele pedido e aquele pedido não seria averbado nem retificado quando fosse essa questão de retificação de erro material. Agora, o que aconteceu? Não precisa mais ir para o Ministério Público. Então, significa que esse procedimento ele virou eminentemente cartorário. Ele começa no RCPN e ele termina lá, não precisa mais ir ao Ministério Público, não precisa mais ir para o juiz. Quem resolve tudo é o oficial do registro civil. Ele vai receber aquele pedido, ele vai analisar aquele pedido e ali mesmo ele vai decidir, tá? É o próprio oficial de registro civil que decide essa situação. E aí aqui, antes da gente começar a falar sobre esse procedimento, a gente tem que fazer uma distinção muito importante, que é a distinção entre o que é averbação e retificação. Porque tem diferença e é importante saber essa diferença na hora que você for fazer um requerimento lá no RCPN. A retificação, ela é uma espécie de averbação, porque a gente tem a averbação em sentido amplo, que é a averbação que diz que é um ato, né, de lançar no registro civil uma informação sobre fato que modifique, retifique ou cancele. Então, a gente tem essa averbação no sentido amplo. Você fala, vou fazer uma averbação. E essa averbação, ela pode ser de dois tipos. Ou a retificação, ou a averbação em sentido estrito. Então, a retificação, ela serve para corrigir um erro. A gente só vai falar de retificação quando tiver algo errado ali para ser corrigido. Senão, a gente não está usando a palavra correta, tá? A retificação, ela se destina só a isso. E eu vejo ser utilizado de forma equivocada, muitas vezes. As pessoas falam, você quer alterar o seu nome? Então faz uma retificação de registro civil. E está errado, porque se você está fazendo retificação, é porque o seu nome está errado. Se você está mudando o seu nome por algum motivo, porque você não gosta do seu nome e você quer outro, você não está fazendo uma retificação, porque o seu nome não estava errado, ele estava certo. Você está alterando, modificando. Então seria o quê? Uma averbação no assento de nascimento para fazer a modificação do nome. Então, mas a gente vê as pessoas usarem de forma corriqueira qualquer tipo de ação no registro civil como retificação. Só que a retificação, ela realmente serve apenas para corrigir um erro existente no registro civil, tá? Ela é uma espécie de averbação em sentido amplo. E a averbação em sentido estrito vai ser utilizada para qualquer outra coisa. Quando a gente não está falando de retificação, a gente está falando em averbação, que é normalmente quando acontece um fato novo, algo que vai modificar aquela situação. Aí você pede uma averbação. É muito comum, por exemplo, o divórcio. Você casou e aí a pessoa se divorciou, é uma questão que ela tem que averbar naquele registro, porque é uma situação posterior que precisa ser colocada ali, que é um fato modificativo daquela relação, que aquele casamento acabou. Quando você tem um reconhecimento da paternidade daquela criança. Quando no dia do registro não foi informado quem era o pai daquela criança. Então, não tem um erro ali para ser corrigido. A gente vai fazer a averbação da paternidade, porque foi depois levada essa questão de quem era o pai dessa criança para ser inserido ali. Um local de sepultamento no registro de óbito. Se alterou, o corpo estava no lugar, por exemplo, o corpo foi sepultado no cemitério, depois mudou o lugar do cemitério, você não vai retificar aquilo porque mudou. Então, a gente vai averbar. Seria retificação se constou lá um cemitério que ele nunca foi
sepultado. Aí sim seria caso de retificação. Então, quando você for analisar isso na hora de colocar o nome na sua ação, você vai sempre pensar, isso aqui estava errado na data em que foi registrado, estava errado. Então, a gente está falando de retificação. A informação estava correta e modificou depois, a gente está falando de averbação aqui, tá bom? Então, essa averbação em sentido estrito, ela vai ser sempre feita a requerimento. Então, o registrador, ele nunca vai agir de ofício nessa situação. Quando for uma averbação, você vai até lá, vai requerer essa averbação. Então, ele não age de ofício aqui. E a gente vai ver que há possibilidade... Está sem som? Vê se tá, vocês estão me ouvindo bem, como é que tá o som aí? Tem que ver se tá lá no... Muito bom. Ah, tá. Muito bom. Não, tem que ver se tá todo mundo ouvindo direitinho. Doutora Melina? Boa noite. Você está ouvindo bem? Doutora Kenny? Comentem aí no chat se vocês estão conseguindo me ouvir bem, tá bom? Para a gente prosseguir aqui. Sim, então... Sim. Então vamos seguir aqui. Vocês estão me ouvindo bem, né? Muito bom. Então, a averbação, ela nunca vai ser feita de ofício, sempre há requerimento da parte interessada. Já a retificação, ela vai poder ser feita de ofício. A gente vai ver aqui qual que é a situação em que pode ser feita de ofício, tá bom? E isso foi uma inovação, tá? Trazida por essa lei 13.484 de 2017. Tem alguma dúvida? Pode. A doutora Norma, ela fala, retificação seria trocar informação de que não deixou bens no caso de possuir bens? Tá correto. Isso é a retificação de óbito mais clássica que a gente tem. Era todos os dias, tinha um pedido desse lá no Ministério Público, é a mais corriqueira. Então, se a pessoa faleceu, ela tinha bens. E aí, alguém, quando foi lá, declarou o óbito, falou que não tinha, havia um erro, porque a pessoa tinha um bem e foi declarado algo equivocado. Aí trata-se de retificação, porque na data em que foi declarada aquela informação, foi declarada como erro, porque aquela pessoa, ela tinha bens, ou vice-versa, tá? Também funciona para o outro lado. Então, aqui, a gente teve que, com essa alteração, né, da Lei 13.484, não exige mais essa remessa prévia ao Ministério Público, que tornou o processo infinitamente mais rápido. Era um procedimento muito simples, que realmente deveria já ter sido... foi uma atitude muito boa de ter sido feito isso, porque retirou mais um passo, porque ia para o Ministério Público, passava um tempo lá, voltava para algo que era bem simples, e que o oficial ele tem toda a competência para fazer isso no cartório, sem precisar mandar para o Ministério Público, tá? Aí, então, a gente tem aqui uma situação também que é importante a gente pontuar, e aqui no Rio de Janeiro acontece demais, que, apesar de ter toda essa situação de que o oficial, ele pode fazer sozinho, ele não precisa mandar para o Ministério Público, mas se ele se sentir inseguro sobre os fatos, ele está vendo ali alguma coisa que não dá uma segurança para ele fazer aquele procedimento, ou se ele suspeitar de fraude, falsidade ou má-fé, ele vai remeter isso para o Ministério Público. Ele tem até o dever, nos casos de suspeitar de fraude, falsidade ou má-fé, de enviar isso para o Ministério Público. E ele tem que indicar os motivos dessa suspeita, tá? Então, o correto seria o oficial pegar, informar por que ele está com essa suspeita, ou até suscitar uma espécie de dúvida, ele coloca, eu não me sinto seguro com essa documentação, por isso, isso e isso, e ele envia para o Ministério Público analisar, tá? Para dar mais segurança para ele. O que a gente via muito na prática aqui era que os cartórios enviavam tudo para o Ministério Público sem nem indicar motivo nenhum, tá? Eles pegavam, nem viam, a minha opinião é que eles nem liam o que estava ali, pegava tudo e mandava para o Ministério Público. Aí lá no Ministério Público, o que a gente fazia? Tinha que ver, não, esse aqui, devolva-se, tinha que ficar devolvendo, falando que o Ministério Público não tem interesse de se manifestar
porque erro de fácil imediata constatação, por causa da Lei 13.000, a gente tinha que ficar colocando isso. E isso dava trabalho, né? Porque por mais que a gente não fizesse um parecer, não se manifestasse ali, às vezes dava mais trabalho dizer que não ia falar do que falar logo na linha e dizer que não tinha nada a opor, entendeu? É isso que acontecia até na prática, tá? E aí, o que acontece na prática desse tipo de procedimento, tá? Como é que é feito isso? É um procedimento de uma retificação dessas em que você vai até o cartório de registro civil e formula o pedido lá no cartório de registro civil, tá? É feito um processo administrativo para que o oficial ele analise o pedido de averbação ou o pedido de retificação de erro material. Então, assim, muita gente às vezes pensa assim, não, mas esse erro é simples, você vai lá no cartório e resolve. Gente, é um procedimento administrativo, porque às vezes a gente simplifica demais e depois a parte, ela às vezes não entende, porque está levando um tempo. Essa retificação ela não vai ser imediata, ela vai ser analisada pelo cartório de registro civil, pelo oficial de registro civil. Então, a gente tem que saber valorizar e explicar para o cliente que não é só um simples requerimento que você vai lá e faz no cartório e espera ali que vai ficar pronto. Não, ele é um processo administrativo e, como vocês vão ver aqui, ele precisa ser instruído com provas, tá? Não é um simples pedido, até porque numa retificação, por exemplo, mesmo pedir erro material, você minimamente tem que comprovar aquele erro. Então, você vai precisar apresentar aqui uma documentação, tá? E aí ele vai ser autuado, numerado, vai ganhar um processo, vai virar um processo administrativo, e aí o oficial, ele pode, inclusive, aqui, como a gente está falando de uma averbação ou de retificação de erro material, ele não vai mandar para o Ministério Público, tá? Então, ele é quem vai fazer o que antes era feito pelo Ministério Público. Ele vai poder pedir documentos, então ele vai poder falar, sentir falta disso e disso, vai lá, poder pedir documentos para você, vai poder indeferir o seu pedido, vai poder remeter o processo para o Ministério Público, caso ele não sinta segurança naquela documentação, suspeite de fraude, má-fé, ou ele vai poder deferir o seu pedido, tá? Então, o oficial, se ele determinar a apresentação de outros documentos ou indeferir seu pedido, o que você pode fazer numa situação dessa, né? Você chegou lá e ele não deferiu, ele pediu documentos ou até chegou o indeferimento desse pedido. Como não vai para o Ministério Público, não vai para o juiz, às vezes você empata ali porque o oficial falou não para você. Então, aqui é importante você saber que você pode fazer uma suscitação de dúvida, tá? Ou optar pelo procedimento judicial. Você tem uma dessas saídas para uma solução dessa, tá? Porque se você percebe que aquele pedido deveria ter sido retificado de forma extrajudicial, tá? Que é isso que a gente está falando, sem mandar para o Ministério Público, sem mandar para o juiz, aí seria caso de suscitação de dúvida, tá? Porque aí você, quando suscita a dúvida, você suscita a dúvida para o juiz de registros públicos. E o juiz de registros públicos, ele vai dizer se o oficial de registro civil tem razão ou não, tá? Porque pode ser, por exemplo, um erro material muito comum, é uma retificação em que trocou um S para Z, é uma retificação que imediatamente você consegue visualizar aquele erro. Ele é facilmente provável com prova documental. Você coloca aqui e você vê que houve um erro ali. Então, esse tipo de erro, se o oficial ele indeferir, ele recusar fazer a correção, falar que você não tem esse direito e está tudo provado ali, você pode suscitar a dúvida. Agora, é o que eu falo, é muito complicada essa questão do erro material, e erro de imediata constatação, porque isso é um aspecto subjetivo do oficial. O oficial ele vai dizer, para mim esse erro aqui não é de imediata constatação, e por isso ele indeferiu o seu pedido. E aí, às vezes, é mais simples você optar pelo procedimento judicial do que você bater a cabeça ali com o oficial de registro civil por vezes, tá? Eu até entendo que vou dar uma dica para vocês, que é aqui do Rio de Janeiro, e para quem não é do Rio de Janeiro também, pode buscar saber se é feito da mesma forma no seu estado, porque isso muda muito de estado para estado, mas a gente consegue fazer
pedidos aqui no Rio de Janeiro diretamente no RCPN, que são processos judiciais. Então, eu entendo que a melhor forma, quando você está nessa situação, é você fazer o pedido para o cartório no cartório de registro civil, mas endereçando para o juízo de registros públicos, porque a gente tem essa situação aqui do RCPN fazer o processamento do que é judicial. Então, não só do extrajudicial. O RCPN, ele processa também o que vai para o juiz de registros públicos, tá? Desculpe fazer essa pergunta, mas num determinado momento, isso já antigamente, você tinha um juiz no RCPN que cuidava dessa parte toda. Ele era ali especificamente do RCPN. Agora não tem mais, então tem só o oficial, e daí do oficial você remete para vários registros públicos, é assim que está acontecendo agora? Então, o que a gente tem aqui no Rio de Janeiro a gente tem, acho que hoje, 16 ou 17 cartórios de registro civil, tá? Então, tem o cartório do Centro, o cartório da Barra, o cartório... são muitos cartórios de registro civil. Não fica um juiz em cada cartório de registro civil. Esses cartórios, eles enviam o processo para o juízo de registros públicos, porque o juiz de registros públicos, aqui na capital do Rio de Janeiro, ele é o competente para falar nos procedimentos que vêm do cartório de registro civil. Então, tanto o Ministério Público aqui, que é um Ministério Público ainda especializado em registro civil, que a gente tem promotorias de registro civil, e o juízo de registros públicos, eles eram quem atuavam nesses processos. Atuam ainda hoje nesses processos. Então, os cartórios, eles fazem assim, é isso que acontece, tá, na prática. Eles recebem os pedidos das pessoas, aí vai ter os pedidos que são extrajudiciais e os pedidos que são judiciais. Os extrajudiciais, ele vai resolver ali mesmo, sem levar para lugar nenhum. O que tiver aqui para o juiz, que precisa de análise judicial, ele vai levar para o Ministério Público, o Ministério Público vai se manifestar, dali ele vai buscar. Eles fazem carga, igual era antigamente, porque hoje o registro público, ele recebe, quando a gente faz o pedido, né, é tudo eletrônico. Só que os processos dos cartórios ainda não são eletrônicos, são processos físicos. Então, eles vão lá carregar processo, igual a gente via antigamente. Então, eles buscam no Ministério Público, levam para o juiz. O juiz vai dar a sentença, eles levam-se de volta para o cartório de registro civil. É isso que acontece. Porque antigamente, né, eu digo, eu até comecei a rir quando você falou, essa lei de 73, eu estava terminando a faculdade em 74, então quando saiu a lei, eu já estava lá naquela ebulição, né? Mas o que acontece? Nessa época, a gente tinha a vara de registros públicos que era privativa, inclusive de uso capião. E era uma bênção, porque aí eles entendiam o uso capião mesmo. Depois eles resolveram pegar o capião e distribuir para tudo que era vara civil. Realmente aí virou bagunça. Desculpa o termo, realmente atua ditado. E o que acontece? Nesse caso, então, eles devem ter tirado essa atribuição da vara de registros públicos e aí devem ter tirado esses juízes que ficavam em cada RCPN, porque tinha. E aí eles depois passaram... Desculpa, gente, está desligado também. Boa noite, pessoal, desculpe aí. Eu sei que em casa o pessoal não escuta. Perdeu tudo que ela falou. Daí eu vou repetir aqui. É o seguinte, boa noite, pessoal. Eu sou Tânia, segunda secretária, quase ninguém me conhece, então estou me apresentando aqui. É o seguinte, é que eu estava falando com a doutora Natália com relação a essa parte dos juízes, porque na época, antigamente, a vara de registro público ela era uma vara privativa para uso capião e outras situações também. E aí, quando eles passaram a distribuir os usos capiões para as varas cíveis, né, naturalmente, eles começaram a tirar esses juízes que ficavam nos RCPNs, porque tinha juiz, ele fazia audiência mesmo, era assim. Inclusive, uma vez eu tive que retificar 7 certidões, não foi de mentiroso, não. 7 certidões de registro civil. Então, foi feito todo o processo, teve audiência, tudo isso. Então, tinha juiz realmente na vara, no RCPN. Naturalmente, deve ser por conta dessa situação que a vara de registros públicos passaram a ficar cuidando desse problema, então os juízes saíram, né? Eu imaginava que ainda tivessem juízes
nesses RCPN, mas já não tem. Então, se o oficial não resolve o problema, se ele acha que é um problema mais complexo, ele então faz a remessa para a vara de registro público, não é isso? Correto. Quando eu comecei a atuar lá no Ministério Público, haviam 3 promotorias de registro civil. Agora isso está modificando, está havendo aí umas mudanças. A gente não sabe como é que vai ficar aqui no Rio de Janeiro. Mas até os promotores comentaram que antes eram 4 promotores, eles diminuíram para 3. O juiz é um só, você imagina, um juiz para dar conta de registros públicos e registro civil. E você imaginar que eles recebem os processos de cada um dos cartórios de registro civil, é muita coisa, é muito processo, tá? E registros públicos é muito diferente de registro civil, porque a gente dividindo assim os registros públicos como registro de imóveis. Então, quando você está lidando com até vai haver aí um redimensionamento no Ministério Público com relação a isso, porque vai acabar as promotorias especializadas. Não me perguntem por que decidiram isso lá. Os promotores, quando se aposentarem, são os mais antigos do estado do Rio de Janeiro. 2 se aposentaram, só resta 1 agora lá. Quando ela se aposentar, vai acabar isso, a gente não vai ter mais um promotor de justiça especialista em registro civil. Vão mandar o registro civil para a família, e boa sorte, né? E vão mandar o registros públicos imobiliário para civil. Então, eu falo, no lugar de melhorar, vai acabar enrolando, entendeu? E você tira um profissional especializado, como foi o caso da vara de registro público, quem é da época lembra disso? Tinha um juiz realmente especializado, e aí você ia lá, resolvia e pronto. Depois resolveu, vai botar tudo nas varas cíveis. Aí acabou, porque nem todo mundo entende, porque o escapeão é um procedimento muito especializado. Hoje já está bem mais facilitado com todas essas modernidades que a gente está vendo pelas leis que vem tentando diminuir isso. Mas realmente era uma vara especializada, que tratava de outras situações, divergência de metragem, todas essas coisas, né? E aí tiraram o escapeão e botaram na vara civil. Agora eles vão fazer essas modificações. Eu acho que eles deveriam ouvir um pouco também a população, né? Que é justamente nós que mexemos com essa massa toda, e que a gente sabe o que a gente encontra de dificuldade, porque para eles que estão do outro lado, é fácil, né? Estão lá nos bastidores e tal. Agora, quem está ali virando é que sabe quais são as dificuldades que a gente vê no dia a dia. Isso aí era importante que a gente também fosse ouvido, né? Só que, lamentavelmente, a gente não é ouvido. Com certeza. Isso vai acontecer no âmbito do Ministério Público, já está acontecendo, tá? Mas, por enquanto, eu saiba, o juízo único de registros públicos, ele permanece lá. Acontece que a gente sabe que o juiz que tinha lá, que sabia muito, depois que ele saiu de lá, a gente tem cada hora um juiz diferente, que não entende da matéria e que cumula com outras coisas, e que aí a gente sabe que está tendo uma dificuldade ali, porque é uma matéria muito específica. Né? Obrigada. Nada. É isso. Pode pular um slide aí. E aí a gente tem que falar que... Tem uma dúvida aí? Não. Retificação administrativa versus retificação judicial, tá? Porque a retificação administrativa, ela está prevista no artigo 110 da Lei 6.573, tá? Que é conhecida como uma retificação para correção de erro material. Então, quando a gente estiver diante de um erro de imediata constatação, a gente vai fazer essa retificação de forma administrativa diretamente no RCPN, tá? Só que para todas as outras demais retificações, uma retificação que não seja para uma correção de um erro de imediata constatação, ela vai se enquadrar no artigo 109 da Lei 6.015, que são para correção de erros que não tenham esse erro material, outros tipos de erro. Tá? Você vai fazer de forma residual. Tudo aquilo, porque o artigo 110 da Lei 6.015, ele tem vários incisos, mas que basicamente demonstram que é uma retificação muito simples, de erro material mesmo.
tá? São vários incisos, alguns falam que é para inclusão de município, porque ali constou, por exemplo, que nasceu no hospital tal, mas não constou o município. Então, vai poder inserir ali o município sem precisar que você faça esse pedido direcionado para o juiz, tá? E aí, aqui, é importante a gente lembrar aquilo que, até eu botei aqui como dica, né? Busque sempre o entendimento do cartório sobre a correção desse erro material. Isso é uma dica muito importante para você não ter que entrar com o pedido, aí ter aquele pedido negado, e aí depois ter que entrar com o pedido em outro lugar, tá? Para você, na hora de optar pela retificação administrativa ou judicial, o que eu recomendo é que você ligue para o cartório, que você vai fazer aquela retificação. Porque a gente tem uma questão de territorialidade aqui quando a gente está falando de retificação. Porque a retificação, ela vai ser feita no local onde está o registro ou no RCPN mais próximo da residência daquela pessoa que está requerendo, tá? Não é obrigatório que você entre no local onde está o registro, não. Mas existe essa territorialidade aqui, então você vai lá, o registro, ele está no 5º RCPN. Então, você pode optar por fazer lá, mas se você é de outro, de você estar em outro bairro ali e tem um RCPN mais próximo do que aquele, você pode optar por fazer o pedido nesse RCPN mais próximo da sua residência, mediante a apresentação do comprovante de residência, tá? Então, você pode fazer essa opção de RCPN, sim. O que eu recomendo, normalmente, se você está próximo da RCPN, que é o RCPN onde está o registro, é que você vá lá porque é mais rápido, tá? Porque quando você faz o pedido em RCPN diverso, você vai ter que, um RCPN vai ter que comunicar ao outro, ou o ofício vai ter, ou o juízo, dependendo do tipo de retificação, se for uma retificação extrajudicial, é comunicação entre RCPNs. Se for judicial, você vai ter que pedir para o juízo oficiar o RCPN diverso para verbal retificar aquela informação, tá? Então, é sempre mais rápido fazer direto no RCPN, onde está localizado o registro, tá? Até eu gosto de sempre fazer uma distinção entre registro e certidão, porque parece pouco, mas as pessoas confundem esses termos e colocam isso em petição, né? Pedem a retificação da certidão, né? E tá errado, tá? Porque a gente retifica registro, a gente não retifica certidão. Quando a gente vai até... você vai lá, declarar o nascimento, declarar o óbito, registrar lá o seu casamento, tá? Daí, efeito civil para o seu casamento, é feito um registro daquela situação, e aí aquilo vai parar dentro de um livro do cartório, que o RCPN vai passar lá a cuidar daqueles registros, a preservar aqueles registros. Antes eram todos feitos em livros, você chega lá para olhar, eles têm lotado lá de livro, de folha, que era feito à mão mesmo, uns registros muito antigos, você tem dificuldade até de ler, que aí tinha essa questão toda da restauração, da relevância de um procedimento de restauração, porque as coisas se perdiam com o tempo, e agora a gente já está na realidade desses registros eles serem feitos de forma eletrônica, né? E de agora ter uma obrigatoriedade de que também seja tornado eletrônico aquilo tudo que foi feito de forma física. Então, quando você faz o registro fica arquivado no cartório de registro civil. E aí, o cartório ele vai dar na sua mão uma certidão, que é um espelho daquilo que está registrado. Então, a certidão é só um documento que certifica, né, exatamente o que está lá no RCPN arquivado. O dia que você perder a sua certidão de nascimento, você, pelo amor de Deus, não vai até o cartório pedir para registrar de novo. Eu já vi caso de duplicidade de registro, tá? Que aconteceu porque a pessoa perdeu, achou que ela não tinha mais registro, pediu para ser registrada de novo, entrou com registro tardio de nascimento. Vocês não me façam uma coisa dessas, tá? É segunda via de certidão, tá? Agora, se o registro se perde, aí sim, a gente está numa situação diferente. E aí é papo até para outra mentoria, da gente conversar sobre isso, porque a gente fazer uma distinção entre o que é suprimento, o que é restauração, o que é registro tardio de nascimento, que são coisas diferentes, tá? E aí vai depender muito do que a gente está falando aqui. Então, a gente precisa saber que a gente não retifica a certidão, tá? Já aconteceu, e isso era uma coisa que o promotor com quem eu trabalhei foi o meu primeiro chefe, o doutor Hélio Rocha,
ele fazia questão, quando chegava esse pedido de correção de erro material, que é o que a gente está vendo aqui, é importante até você saber disso, para você entrar em contato com o cartório e perguntar para ele, a gente até falou aqui, primeiro pergunta para o cartório se ele entende que aquilo é erro material, porque aí você já faz de forma administrativa com ele antes de entrar com o pedido de retificação judicial. Então, você entra em contato com o cartório, mostra o erro, conversa com ele, vê se ele entende que você pode corrigir pelo artigo 110 pelo erro material, tá? E outra coisa que você também pode fazer, que era o que esse promotor de justiça fazia quando chegava essa certidão, é ver se realmente esse erro está no registro. Porque, como a gente falou aqui, uma coisa que está na certidão, outra coisa que está no registro. E, gente, as pessoas que vão expedir a sua certidão, elas são humanas, elas às vezes erram, e às vezes está certo no registro, mas ele expediu a certidão com erro. E hoje a certidão é digitada, datilografada, né? Então, quando a pessoa está ali digitando, teve um erro de digitação, saiu ali uma letra que não era para sair. Então, confira se está errado mesmo no registro, tá? Porque pode ser que o erro esteja só na certidão. E, nesse caso, basta pedir uma outra via dessa certidão. Você não vai precisar fazer a retificação, tá? Quando esse tipo de coisa, o promotor pedia para o oficial certificar. E muitas vezes vinha, não, o registro está certo. Aí, nesse caso, o processo perdia o objeto, não tinha o que ser retificado, tá? E a gente pedia para que fosse expedido gratuitamente a certidão para aquela pessoa, porque o erro foi culpa do cartório, né? Que digitou aquilo errado, tá? A doutora Norma pergunta, segunda via de registro de óbito, sem saber qual cartório, como descobrir o cartório? Isso aí tem que analisar muitas coisas para a gente fazer uma busca, tá? Tem que saber algumas informações. Você tem até como pesquisar no Tribunal de Justiça, já tem ali alguns óbitos que já estão ali no banco de dados. Por isso que é muito complicado, porque, infelizmente, a gente depende dos cartórios alimentarem esses bancos de dados. E pode ser que o óbito que você está procurando não esteja fácil ali de achar. E aí, para você localizar o óbito, você tem que ter, às vezes, noção de onde aquele óbito pode ter ocorrido. Porque vamos dizer que você vai lá jogar ali pelo nome da pessoa, lá no site, que é lá no Tribunal de Justiça, que é alimentado lá pela Corregedoria, para você ver ali os óbitos e os nascimentos. Você consegue fazer essa busca. Pode ser que você jogue ali e você não encontre nada, mas isso não quer dizer que aquela pessoa não morreu, porque você teria que fazer uma busca mais completa em cada cartório de registro civil. Você imagina, isso é muito difícil. E aí, o que você pode fazer é tentar restituir ali a vida daquela pessoa, ter ideia de onde ela teria morrido, se você tem esse tipo de informação. Até a Kenny está aqui, tem gente que faz pesquisa genealógica mesmo, para poder você ter como buscar esse tipo de registro. Isso é um serviço super especializado, não é uma coisa tão simples. A Kenny trabalha que está aqui assistindo, ela trabalha com nacionalidade, então ela tem que fazer busca de registro de nascimento, casamento, óbito, que ocorreram há muito tempo atrás. E aí, para fazer a busca desses registros, a gente precisa, muitas vezes, fazer essa pesquisa genealógica, tem que juntar documento da família toda, de tudo que você tenha, para tentar refazer os passos daquela pessoa, para ter ideia de onde ela morava, onde ela pode ter morrido, quais seriam os cartórios próximos ali, e em cada cartório fazer busca, em cada cartório, que eles fazem esse serviço, você faz lá, pede a busca, ele faz a busca ali no que ele tem ali no acervo dele, tá? Não é tão simples. Isso eu espero que eu tenha conseguido colaborar um pouquinho. A partir de quando é que está sendo feito esse cadastro lá no PJ, das questões? Ninguém escuta. Ah, Deixa assim. Falo alto. Alô. Alô. É que eu falo alto, aí eu acho que todo mundo ouve, mas em casa acho que também não ouve. A partir de quando, você sabe, a partir de quando o Tribunal de Justiça começou a catalogar essas informações das 20 horas? eu vou ficar te devendo a data, não sei qual que é a data, não, mas eu acho que tem até uma recomendação de que fosse colocando as informações mesmo anteriores. Mas isso depende muito de cada RCPN, porque isso é uma coisa, é muito verdade isso. Cada cartório, ele tem uma realidade.
Tem cartórios que eles funcionam muito bem. Se você for aqui no Rio de Janeiro mesmo, ir conhecendo cada cartório, você vai ver que, por exemplo, que tem cartórios que tem pouco volume de processo. Por quê? Porque o cartório, ele funciona, o registrador, ele consegue dar conta ali da demanda que tem ali na região dele. Aí você chega num cartório mais distante, na Baixada, e você encontra outra realidade. E ali a gente via muitos casos de suspeita de fraude nesses cartórios. Então, são cartórios que têm outro tipo de realidade, volumes de processos diferentes. Então, a gente sabe que a gente vai depender muito da possibilidade deles de conseguirem informar todos esses óbitos, todos esses nascimentos. Eu sei que hoje é tudo mais comunicado. Por que acontece? Quando a pessoa nasce, hoje, né, agora, isso não foi sempre, isso não sei quando que começou, mas deve ser recente, a gente tem a declaração de nascido vivo, a gente tem, quando falece, tem a declaração de óbito, e esses documentos do hospital, eles são expedidos com várias guias, tá? Ele vem aqui amarela, rosa, branca, e aí um fica arquivado no hospital, você tem lá aquilo no hospital, então uma forma de você procurar o óbito, às vezes, pode ser buscando até no hospital, você fica com um arquivado no hospital, e os outros dois, a pessoa vai até o cartório de registro civil com aquilo. E aí, um fica arquivado no cartório de registro civil e o outro é enviado para o Ministério da Saúde para que aquilo ali entre para a estatística e aquilo ali começa, assim, a ser alimentado essas informações que vão para os sites, de dizer o número de pessoas que nasceram, o número de pessoas que morreram, e até agora de você conseguir localizar pelo nome ou pelo CPF da pessoa, tá? Já é uma pista. É uma pista. Mas, assim, a gente depende mesmo de que seja informado. Às vezes, você ter uma busca negativa num site desse, não significa que não tenha aquele registro. A busca mais segura é feita no RCPN ainda. Isso. Tá? Ah, tá. Aí aqui eu estava perguntando, assim, eu coloquei aqui para vocês no material, se é possível escolher entre o procedimento judicial e o administrativo para corrigir um erro material. Eu posso escolher qual é o procedimento? Se eu vou ter que, se eu entrar com um procedimento administrativo e existe a possibilidade do oficial falar para mim que não vai corrigir aquilo, será que eu posso ir direto para o judicial? Porque aí eu não preciso contar com a sorte do oficial concordar comigo que aquilo é um erro material ou não. Será que eu preciso necessariamente entrar com um procedimento administrativo primeiro, tá? E aí a gente sempre recomenda, tá? Porque essa indagação é uma indagação de que se existe interesse de agir. Porque pode ser que, quando você entrar com esse pedido judicial, que o juiz ele fale, não, a gente não existe interesse de agir aqui, você poderia ter corrigido direto no cartório, está judicializando justamente, veio o extrajudicial, veio a possibilidade de tirar isso do juiz justamente para desafogar, e você vai com o pedido lá para o judicial, então pode ser que ele seja, sim, indeferido por falta de interesse de agir. Então, por isso que é importante a gente fazer essa pesquisa, se é possível fazer essa correção de forma administrativa, tá? Então, é sempre recomendável que a gente inicie esse pedido diretamente no cartório, com essa averbação ou essa retificação perante o RCPN, tá? É um procedimento mais célere, é muito mais rápido, vale muito a pena que você busque essa via primeiro, antes de buscar a via judicial, tá? Então, você teria que aguardar, vamos dizer, um indeferimento na via extrajudicial para ter que entrar na via judicial para não ter dúvidas sobre ali a existência do interesse de agir. Mas o que eu sempre recomendo é essa conversa com o cartório antes, porque aí você não vai precisar entrar com um procedimento para depois entrar com outro. Você pergunta para o oficial, você corrige isso aqui de ofício? Você corrige esse tipo de erro de material com processo administrativo? Ele fala, não, esse aí eu corrijo. Aí você entra lá, tá? Porque se o oficial já te falou que ele não vai corrigir aquilo, aí você já judicializa logo, coloca até na sua petição que você consultou o oficial antes para explicar para o juiz seu interesse de agir, tá? É algo importante, porque pode ser que ele fale não, mas não tem interesse de agir aqui. Mas eu perguntei para o oficial e ele falou que ele não ia corrigir isso lá não, tá? Então, e quais são esses erros que podem ser corrigidos assim pela via administrativa, né?
Eu posso corrigir direto com o oficial de registro civil. Que tipo de erro, tá? São erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de sua correção. É assim que vem escrito lá no artigo 110. Aí vem a gente ter que indagar o que seria isso, né? Porque é um critério subjetivo do oficial de dizer o que é de imediata constatação, né? Um erro de transposição de elementos constantes de ordens e mandados. Então, tem algo ali errado naquele mandado e ele verificou que tem esse erro ali, ele pode ele mesmo corrigir. A gente tinha comentado que é uma curiosidade que esse tipo de erro ele pode ser feito de ofício, tá? A retificação judicial, não. Ela não vai poder ser feita de ofício. Mas essa retificação administrativa, se o oficial ele visualizar ali que tem um erro, porque como é de imediata constatação, pode ser que você nem vá avisar para ele mesmo olhou e viu que está errado. Ele pode fazer essa correção de ofício, tá? Ele não precisa que você peça. Então, é uma das formas desse pedido acontecer, até você vai poder requerer, sim, mas ele também pode fazer essa correção de ofício. Até porque tem algumas coisas aqui que ele mesmo é quem vai identificar, como a gente está vendo aqui, erro de transposição de elementos, inexatidão da ordem cronológica e sucessiva referente à numeração do livro, da folha, da página, do termo, bem como da data do registro. Então, se ele vê ali que tem um erro ali na data daquele registro, a pessoa colocou ali, o registrador colocou a data errada, você vê notoriamente ali que aquela data não podia ser, porque na folha anterior tem um dia e na outra, entendeu? Voltou a data, foi para o passado, é algo possível, né? Você registrou hoje um negócio, aí a data da folha seguinte é a data de ontem. Então, ele vê ali que está errado, ele vai lá mesmo, ele corrige esse tipo de erro. Erro em folha. Um livro tem que ter 200, pode ter até 200, né, folhas. Quando chegou na folha 200, ele tem que abrir outro livro. E aí, aquele registro está na folha 201. Ele mesmo vai lá e corrige. Tira ali da 201, abre um novo livro e coloca ele como o número 1. Então, são tipos de erro que ele mesmo vai detectar e ele faz essa correção de ofício. A ausência de indicação do município relativa ao nascimento ou naturalidade, nas hipóteses em que existir descrição precisa do endereço do local do nascimento. Então, não é... Você vê que não é... Pode ser que aquela retificação de município, ela exige uma prova mais profunda e aí exige uma retificação judicial. No extrajudicial colocou ali, que a gente via muitos registros assim, nasceu no sítio de não sei aonde, e aí não tem um município. Mas você sabe onde fica o sítio? Aí você consegue colocar lá agora qual é o município. Tem o nome do hospital, mas não colocaram o nome, qual é o município. Com o nome do hospital, se não tiver, você às vezes surge dúvida, porque existem hospitais que têm vários locais diferentes e você não sabe qual foi o município daquele nascimento. E aí pode ser que o oficial falasse, não, mas eu tenho dúvida de qual seria. Então, precisaria de uma retificação mais profunda. Mas se é um local que é inequívoco o município dele, ele pode fazer essa retificação de ofício ou a requerimento da parte diretamente no RCPN. E elevação de distrito a município ou alteração de suas nomenclaturas por força de lei. Então, aquele município deixou de existir, tem outro nome hoje, então tem que fazer essa retificação para constar o nome que agora ele tem, né? Ele modificou, então você faz essa retificação, ele pode fazer, inclusive, isso de ofício. Aí, isso aqui é importante a gente saber, esses erros, porque são esses que são os erros do artigo 110. Todos os outros erros que não se enquadrarem nisso aqui são erros que precisam ser retificados com uma retificação judicial, tá? E é importante até citar para vocês, que eu falei que eu ia falar isso aqui para vocês, com relação a como é feito isso aqui no Rio de Janeiro, que eu até comentei, que a gente pode fazer a retificação judicial no RCPN, o processamento, então você não precisa protocolar o seu pedido no Tribunal de Justiça. Você não precisa de um processo eletrônico. Eu publiquei esses dias que nas redes sociais, eu sempre compartilho o que eu estou fazendo, então eu brinquei falando assim, olha, vou mostrar aqui uma coisa para vocês que ninguém mais usa, um objeto que acho que ninguém conhece, uma impressora. Aí eu falei, estou imprimindo um processo físico. Aí eu até perguntei, isso é cringe? Aí um monte de gente falando, é cringe, ninguém mais faz isso, né? Imprimir processo físico. Mas eu
todo o processo meu de registro civil, eu protocolo diretamente no cartório de registro civil, porque é muito mais rápido. Eu só vou protocolar um pedido de registro civil no Tribunal de Justiça, mesmo sendo um processo eletrônico. Olha, gente, eu vou confessar, é muito mais fácil para mim protocolar de casa no processo eletrônico. Eu acho mais simples. Então, eu abro ali o tribunal, eu estou com a petição aqui que eu digitei, jogo lá, para mim é muito mais simples fazer isso do que ter que montar o processo, sair da minha casa, gastar com locomoção, ir até o cartório, ficar na fila para fazer. Mas eu faço isso por quê? Porque é muito mais rápido. Você vai deixar o seu cliente muito mais satisfeito, porque vai ser feito com uma celeridade que você não tem noção. Em menos de 2 meses, você conseguiu fazer essa retificação no cartório. Isso judicial, tá? Indo para o juiz leva esse prazo. Então, é muito rápido. Eu entrei num processo de mudança de nome antes dessa lei alterar e que eu tinha que motivar, né, a alteração do prenome. Entrei diretamente no RCPN, não fiz esse pedido para o Tribunal de Justiça diretamente, enderecei esse pedido para o juiz de registros públicos. Em menos de 2 meses, a pessoa estava com o nome dela alterado. Então, é muito rápido. Vocês têm que visualizar. Eu consigo fazer esse pedido, esse processamento, tá? Porque é importante você entender que é um processo judicial. Então, você vai fazer esse processo colocando o endereçamento para o juiz de registros públicos. É ele que vai falar, vai ter sentença. Só que o processamento vai ser feito pelo cartório de registro civil, porque o cartório ele é uma delegação. Então, aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tem previsão de que o cartório pode fazer isso. E por que eu estou falando isso? Porque eu não sei de que estado você é. Então, você tem que olhar na consolidação normativa do seu estado, tem que verificar se realmente você consegue fazer isso no seu estado. Porque pode ser que no seu estado só seja possível fazer pedido de retificação judicial pelo Tribunal de Justiça, tá? Então, você tem que conferir isso direitinho. Eu sei que aqui no Rio de Janeiro dá, em São Paulo dá, em Minas Gerais dá. Mas eu também sei que em Salvador, Bahia, você não consegue fazer, porque minha amiga registradora civil de lá, Giovana Dourado, já falou para mim que não é possível fazer isso esse processamento pelo cartório de registro civil, tá? Então, você tem que conferir em cada estado que você vai atuar se esse procedimento é possível. Aqui no Rio de Janeiro é possível, é muito mais rápido. Pelo amor de Deus, não me protocole esse pedido do Tribunal de Justiça, tá? Vá até o cartório que você vai ficar com esse seu pedido vai sair em menos de 2 meses. Então, quem é a parte interessada para requerer a averbação ou a retificação de registro, quem pode ir até lá no cartório para resolver isso, tá? Qualquer pessoa que tenha o seu próprio registro atingido pela averbação ou pela retificação, ou qualquer descendente daquele que tem aquele registro ali que você pretende ser averbar ou retificar. Porque você vai ter que ali demonstrar qual é o seu interesse quando você ingressar com aquele pedido. E muitas vezes as pessoas, até por entenderem que é muito simples, porque é uma das partes que é complicada em trabalhar com a RCPN, é que a gente tem essa figura de que você pode processar um pedido judicial de forma administrativa pelo cartório. Então, quem faz o processamento é o cartório. E o que acontece? Não precisa de advogado. Você pode ir até o cartório fazer uma retificação judicial sem advogado. Isso é verdade. Você pode fazer isso. Então, a pessoa vai até o cartório e aí ela faz lá sozinha, sem advogado, não explica que pedido que é, vocês tinham que ver o tipo de processo que chegava para a gente no Ministério Público, esses processos oriundos do RCPN, porque o cartório, para conseguir resolver essa situação, porque a parte ia sozinha, sem assistência de advogado, criou um formulário que é para ajudar a pessoa, e aí eu falava, é o jogo dos 7 erros, porque a pessoa tem lá o lugarzinho para colocar quem ela é, e aí ele tem que procurar no processo, deixa eu ver qual é a relação dela com esse registro, porque muitas vezes ela não explicava a relação dela com o registro, e a gente tinha que fazer um parecer pedindo para que ela explicasse quem ela era, muitas vezes, a gente tinha que falar, esclareça o interesse, né? E vinha assim, o que está, qual é o erro? Aí tinha um campo para a pessoa preencher. E aí o segundo campo, para o que você
deseja corrigir. Aí a pessoa colocava. Aí eu tive que ficar comparando o que estava em cima com o que estava embaixo. Falei, vamos para o jogo dos 7 erros, tentar descobrir aqui o erro, porque não havia muitas explicações ali. Aquelas partes elas nem sabem direito explicar. Por isso que é importante a gente, às vezes, entender a importância do advogado aqui. A gente facilita muito a vida do cartório, do registrador, dos funcionários daquele cartório, porque você imagina como é que a parte vai entender essa lei tão específica e até o cartório e cumprir todas as exigências para que sejam feita aquela retificação. E aí, o que a gente acontecia aqui no Ministério Público no Estado do Rio de Janeiro? Eu trabalhava para a parte, porque a parte fazia o pedido, era isso que acontecia. A parte fazia o pedido, eu fazia o papel de advogado dela lá no Ministério Público, começava a pedir, adite o pedido para constar isso, eu ajudava ela. Eu já, uma vez, até num casamento, eu falei, por que você não faz isso aqui? Você não pede a conversão? Escolhe o regime, tá? Tinha que ficar dando dica para as partes, porque muitas vezes elas chegavam lá em CPI sem assistência de advogado. Só que você tem que mostrar como advogado a importância dela ter você ali. Porque imagina se ela não pega lá no Ministério Público, alguém que indique para ela esse regime de bens, como eu indiquei para essa pessoa, e dê a possibilidade da conversão da união estável para ela, ao invés dela casar, e aí não ia ter lá na certidão de casamento dela a data de início da união estável dela. Então, você tem que sempre mostrar, as redes sociais é um ótimo lugar hoje para a gente fazer isso, a gente mostrar quais são os direitos que essas pessoas têm e de você demonstrar o serviço que você faz para atender aquilo, porque ela sozinha não vai saber que ela pode fazer isso. E você, como uma pessoa que conhece a legislação, você sim vai ser capaz de prestar esse serviço, por mais que a atuação do advogado na RCPN ela seja dispensada, tá? Então, a gente tem aqui como parte interessada qualquer pessoa que tenha alguma relação, que vai ter uma situação, né, afetada por aquele registro. Aqui, a Kenny, que está aqui, que trabalha com nacionalidade, né, às vezes o registro que ela está pedindo para retificar ali não é dela, é do bisavô. Só que ela precisa daquela retificação do bisavô seja feita para que ela tenha o direito à nacionalidade dela. Então, ela é parte interessada ali, a gente consegue facilmente comprovar esse interesse, tá? E quais os documentos que são exigidos para que você faça uma retificação de registro civil? O que você vai precisar apresentar nesse procedimento para que esse procedimento ele possa ser deferido, possa ser analisado, né? Você vai apresentar a certidão que está o erro. A primeira coisa que você tem que pensar é que você tem que apresentar ali a certidão que consta o erro. Essa certidão ela não vai precisar ser original, tá? Ou atualizada, nada disso. E não há necessidade de cópia autenticada. Por que você não precisa apresentar uma cópia autenticada? Porque, principalmente, isso se a gente está falando aqui, se você entrou no cartório em que está lavrado aquele registro. Justamente por isso, porque o oficial ele pode conferir o registro no livro do cartório. E hoje já é tudo interligado. Até um oficial de outro cartório, ele consegue hoje, pelo sistema, acessar pelo CRC, o registro de outro cartório. Então, como ele consegue conferir se aquilo é exatamente o que está no registro, então não tem preocupação aqui com uma fraude, com uma falsidade. Se a gente pedir uma certidão autenticada, você pedir um original ou atualizada, é porque você tem dúvida se aquela certidão que a pessoa está te apresentando é exatamente aquilo que está lá no registro. Então, como aqui ele consegue verificar esse registro e ele tem a certeza de que aquela certidão é exatamente o espelho daquele registro, você não precisaria apresentar, tá? É importante você apresentar essa certidão até para que você demonstre ali, né, que aquele erro existe e para que ele saiba onde está lavrado aquele registro, saber se realmente aquele registro é de lá ou de onde é que é aquele registro. Porque quando você vai fazer um pedido, para isso você tem que saber aonde está, qual é o livro, o termo, tá? Aonde que está averbado, registrado, aonde está registrado aquilo. Aonde foi lavrado, qual é o cartório, qual é o livro, qual é o termo, tá? E aí a gente também tem que apresentar a prova de que aquilo ali está errado. Então, você vai ter que demonstrar ali qual é o correto, qual é o certo. Então, você vai trazer a documentação que demonstre que aquela certidão aquela certidão demonstra que tem um erro naquele registro. Então, o seu documento
não for do próprio cartório, nesse caso, ele vai poder exigir de você uma certidão original, tá? Nesse caso, porque aí você vai provar uma certidão que é de outro cartório. Aí, nesse caso, ele pode, tá? Não necessariamente ele vai exigir isso de você. Ele pode exigir uma certidão original expedida no máximo 90 dias. E aí a gente também tem que ver que esse documento original ele pode ser substituído por cópia devidamente conferida com o original. Porque, eu estou aqui com a certidão original. Eu vou botar essa certidão original lá no processo e vou perder essa certidão? Você não precisa colocar essa certidão que você pagou lá no processo e deixá-la lá, não. Você pode ser que você queira utilizar em outros lugares, ela tem validade ainda para você apresentar em outro lugar. E aí você pede quando você vai no cartório protocolar esse pedido, a pessoa que for ali montar o seu processo, que for receber o seu processo, ela vai poder fazer essa cópia conferida, porque ele coloca as cópias no lugar e bota confere com o original ali e ele assina que ele viu o original. Tá? Então, você pode fazer essa substituição. Inclusive, às vezes, vamos dizer que você bobeou, mandou lá com o original e você quer aquele original, você pode solicitar e aí fazer essa substituição por cópia depois, não tem nenhum problema, tá? Você já mandou, o processo já começou, vamos dizer, o processo leva 1 mês e meio, aí você, no dia que for lá buscar a certidão que já ficou pronta, você fala, você pode me dar o original? Aí pede para fazer a substituição, também é perfeitamente possível fazer isso depois, tá? E aí, basicamente é isso que eu trouxe hoje para vocês para a mentoria. Eu não sei nem que horas são, se eu já extrapolei muito. Eu não sei nem se eu extrapolei demais aqui, porque se deixar, a gente ainda tem assunto sobre retificação para falar, a gente fica aqui mais algumas horas, né? Mas eu vou deixar vocês descansarem, né? Porque já está tarde. E se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, falarem comigo, eu deixei aqui no slide também, tá? Vocês no Instagram, vocês podem acessar o @registrando com a ADV semanalmente, diariamente eu posto lá, mas assim, não, mas no feed eu também costumo publicar alguns conteúdos falando sempre sobre registro. Eu só falo sobre registro nesse canal aqui, tá? No meu Instagram, registrando com a ADV. E vou abrir agora para vocês fazerem as perguntas, tá? Vocês têm perguntas aí? Boa noite. Emílio, tesoureiro da ABAM. Primeiramente, parabenizar a doutora Natália pela sua exposição, achei muito interessante. E são dois itens que eu queria abordar. Primeiro, em relação ao advogado presente, nós estamos vendo aí na novela Pantanal, que a Maria Bruaca está sendo orientada por uma advogada de seus direitos. Ela não tinha nenhum conhecimento, até mesmo pela sua ignorância em relação ao assunto. Em segundo lugar, eu tomei conhecimento, há coisa de 15 dias atrás, que alguns RCPN estão fazendo agora a Carteira Nacional de Habilitação. Isso facilitou muito a vida da gente, porque a minha filha, que hoje está fazendo 20 anos de idade, ela tirou a carteira, CNH, e terminou aquele período de 1 ano, a carteira provisória. Eu já estava pensando, meu Deus do céu, para agendar no Detran, um dia, para não sei o quê, o cara manda lá para Santa Cruz, lá para Campo Grande, não sei o quê, e na rede social ali, alguém colocou que alguns RC Civil de Pessoas Naturais estavam promovendo, fazendo essa renovação. Poxa, achei isso espetacular. Eu fui aqui no 4º registro, que é ali no Catete, sem precisar agendar, sem nada, só você tem que pagar o Duda, né, que foi 170 e poucos reais. Uma vez compensado, eu fui lá sem agendar, fui atendido na mesma hora com ela. Eles cobram uma taxa de R$ 43, uma coisa assim, e leva 10 dias depois, 10 dias úteis, você vai lá pegar a carteira. Então, de repente, muitos colegas nossos não sabem desse serviço do registro. Muito interessante, dar justamente esse testemunho. Tá? E, mais uma vez, parabenizá-lo por sua exposição.
Muito obrigada. Eu até iniciei falando, doutor, que o registro civil das pessoas naturais ele foi elevado ao ofício da cidadania. E a gente tem visto que eles já fizeram diversos convênios para tirar essa documentação e facilitar. Porque, às vezes, as pessoas não estão próximas de lugares para tirar passaporte. Você acredita que eles também, você consegue tirar passaporte? Tem o RG único, que já está sendo expedido em alguns lugares. Tem a carteira de habilitação. Hoje, passaporte também tem lugares que já fazem. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa não tem acesso ali ao consulado, não tem acesso ali tão fácil ao Detran, mas ela tem um cartório de registro civil perto dela. Então, por isso, já tem sido estabelecidos esses tipos de convênio, tá? Isso é convênio, aí tem que analisar qual cartório que está fazendo isso. Existe convênio também com hospitais, então, muitas vezes, a criança já sai com o RG, CPF, certidão de nascimento do hospital, porque dentro do hospital tem o posto do RCPN, e a criança já faz tudo. Hoje o CPF sai até no registro do nascimento, a certidão consta o número do CPF daquela criança, ela já nasce com o número de identificação dela do CPF. Boa noite. Boa noite a todos que acompanham a mesa. Eu me chamo Júlio Costa, sou advogado, já militei muito a RCPN. Como eu estou afastado, vejo que muitos colegas me procuram com dúvidas de atribuições e competências. Porque, quando lá advogado, direcionamos o pedido ao juiz que compunha aquele cartório. Por vezes, meses e meses. Já me desculpe, eu estive atrasado. Eu só peguei a senhora fazendo a explanação quanto é o material. Mas a questão é o seguinte, dentro das atribuições do cartório de civil, nós temos retificação, averbação, anotações. Né? E outrora, o advogado fazia diretamente o requerimento direcionado ao juiz que votava aquela serventia. Posteriormente, ia para o Ministério Público. Normalmente, o Ministério Público danado opor, tramitava advogado e juízo via cartório e o Ministério Público danado opor. Eu tenho algumas perguntas para fazer, vou tentar usar da poder de síntese. Só deixa trocar aqui o microfone, porque quem está no virtual não consegue te escutar se você não falar no microfone. Ok, obrigado. Melhor agora? Melhor. Assim, então, eu gostaria de saber, senhora, o seguinte. Tomei conhecimento que houve algumas mudanças junto a esses procedimentos que são administrativos, mas ao mesmo tempo têm força judicial. Né? Então, vamos me referir, por exemplo, a uma perda de nacionalidade, aí não que é o juiz que manda, desculpe, mas uma retificação, uma averbação, por exemplo, de registro tardio de nascimento, reconhecimento de paternidade, né? A parte vai se dirigir ao cartório e vai peticionar, no caso de igual parte, sendo assessorado pelo advogado, ela vai peticionar endereçada ao juiz do cartório, ou ela pode peticionar se dirigindo diretamente ao oficial? Isso é o meu primeiro questionamento. Então, eu estava conversando aqui, porque a Tânia ela falou isso, que existia um juiz em cada RCPN, né? E a realidade que a gente tem hoje, aqui no Rio de Janeiro, é que a gente tem 17 cartórios de registro civil e um juiz, que é o juiz de registros públicos, é ele que recebe todas essas indagações que são feitas diretamente no RCPN, que eu, inclusive, recomendei que vocês façam sempre o processo pelo RCPN, por ser mais sério. Então, você vai fazer esse pedido lá. Quando é que você vai botar esse processo endereçado ao senhor oficial? Quando a gente estiver diante desses procedimentos que são hoje eminentemente cartorários. Então, se é extrajudicial, não precisa mais ir para o juiz, tá? Então, você vai endereçar para quem vai analisar o seu pedido, que é o oficial de registro civil. Então, você vai peticionar, botando assim, senhor oficial de registro civil do cartório tal. Você vai endereçar para o oficial, porque é ele quem vai dar a palavra final nesse processo. Tá? Agora, se aquele processo ele não é extrajudicial, ele é judicial, ele é um caso de retificação judicial, registro tardio de nascimento é outro assunto, tá? Aqui no Rio de Janeiro mudou a competência, não é mais de registro civil. Então,
Se for um procedimento de registro civil que seja judicial, aí você vai interessar para o juiz de registros públicos aqui, tá? Aí você vai colocar, excelentíssimo juiz de registros públicos, já que é a vara única, você vai endereçar para esse juiz de registros públicos. Ok. Tem um procedimento na Lei 6.015 que nos permitia, agora com o artigo, nos permitia processar o pedido de retificação por qualquer serventia do Estado do Rio de Janeiro e, feito essa retificação, nós solicitávamos que fosse oficiado ao cartório competente daquele registro. Por exemplo, tem um registro de nascimento, casamento ou óbito em outro Estado da Federação. Mas, por esse dispositivo da lei, me facultava a ingressar em qualquer RCPN aqui do Rio de Janeiro, processar, fazer a certificação e, posteriormente, o próprio cartório enviava de ofício para que fosse retificado junto à margem do termo lá naquela comarca, naquele assento, e procedesse, então, ao envio da certidão. Isso está acontecendo e é da atribuição do oficial? Sim, aqui, inclusive na RCPN, eu entendo que existe uma questão de territorialidade, até porque existem muitos atos que são gratuitos. Então, é importante a gente falar isso, porque, por exemplo, no tabelionato de notas, ali não existe territorialidade, você vai lá onde você prefere. No registro civil, existe uma questão envolvendo territorialidade ali, porque existem atos que são gratuitos e que são pagos pelo Tribunal de Justiça para que sejam feitos naqueles cartórios. E aí você pode entrar com esse pedido, até já havia até falado, você pode escolher entre dois, a territorialidade se dividiria assim, ou você vai no cartório onde foi lavrado o registro, onde está o registro que você quer corrigir, ou você vai no RCPN mais próximo da sua residência. Então, o que é levado em consideração é a residência da pessoa que está requerendo. Então, você vai ver aonde a parte interessada, aquela que vai lá, o seu cliente mora, qual é o RCPN mais perto da casa dela, esse é o RCPN competente. Eu entendo dessa forma, tinha brigas de vezes lá entre cartórios, lá no Ministério Público, falando, não quero fazer, porque é isso que eu estou falando. A gente, quando fala no tabelionato de notas, eles estão brigando para fazer, né? Aqui na RCPN, a coisa já é um pouquinho diferente. Às vezes, eles não querem fazer aquele procedimento. Então, vai existir essa questão da territorialidade nesse sentido, de você ser o cartório mais perto daquela pessoa, justamente para facilitar. Você imagina a pessoa ter que viajar e ir para outro estado para fazer o pedido, né? Hoje a gente tem até a possibilidade de fazer esse pedido de forma eletrônica, quando é um caso assim, de outro estado, aí é mais interessante para a pessoa fazer eletrônica do que ir até o cartório, mas a gente tem essa figura dessa divisão de competência dessa forma. Ou você vai até o cartório, onde está lavrado o registro, ou até o RCPN mais próximo da residência da parte requerente. O cartório processa e oficia para ser executado lá. Isso, é porque tem um artigo que fala exatamente isso, que fala que quando for feito em RCPN diverso, você vai pedir para o juiz para que ele peça ofício para o RCPN onde está lavrado, tá? E aí, quando ele é judicial, você pede para o juiz fazer esse ofício. Aí ele oficia o juiz, porque, né, é claro, cumpra-se. Ele oficia o juiz que tem competência naquele RCPN, e ele vai mandar ser cumprido no cartório. Quando é um procedimento administrativo, não tem essa figura do juiz, e aí vai ser comunicação entre RCPNs. Doutor, tá? muito obrigado. O RCPN pode se negar, no caso específico? Não, tem que ser naquele RCPN lá, não pode se negar? Pode? Então, eu entendo que a RCPN ele não vai poder se negar nesses casos, quando for o cartório da residência, mais próximo da residência, e quando ele for o cartório do registro. Mas quando não for, por exemplo? É porque não existe algo que diga que acho que até às vezes tem que ver se na consolidação normativa tem, ou se na lei de organização judiciária tem alguma coisa falando sobre isso.
Porque alguns procedimentos já são ditos que pode ser feito em qualquer cartório. O caso do provimento 63 do CNJ, a questão do transgênero, a questão do socioafetivo, você pode fazer em qualquer cartório, porque quando o CNJ regulamentou, ele colocou que podia ser feito em qualquer cartório. E aí, quando a gente não tem essa regulamentação, acaba que o cartório ele fala que não vai fazer aquilo porque ele não é o cartório competente. Porque existe, às vezes, esse entendimento da competência, porque tem atos ali que ele não quer praticar, tá? Porque até eu conheço alguns... tem uma amiga que é registradora civil e ela fala que cartório de registro civil muitas vezes dá até prejuízo, né? Porque existem diversos atos que são gratuitos ali no cartório. É diferente do tabelionato de notas, que ele vai cobrar por aqueles atos que você vai lá praticar, pelas escrituras públicas, tá? Então, existe essa questão, já vi esse conflito de levantarem a competência lá no Ministério Público e dizer, não, esse registro não é meu, não quero fazer isso aqui não. Mas quando o registro for do local onde está lavrado, ou mais próximo da sua residência, ele tem que fazer, tá? Ok. Bom, fácil avançado da hora, né? A gente precisa encerrar, porque esse assunto é muito gostoso e a gente é longe, tá? Doutora Natália Rosa cumpriu 100% o tema na retificação de registro civil, tá? Quero te agradecer bastante e vamos encerrar. Tá bom? Muito obrigada.